Meus amados, que a paz do Eterno seja com todos vocês. Um excelente dia na presença do Senhor, na presença do Eterno Jesus. Que a paz de Cristo seja com todos vocês. Essa paz que excede todo entendimento. Meus amados, vamos estar aqui dando continuidade à série Sinais da Vinda de Cristo, Mateus 24, o verso 12, que nos diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meus amados, infelizmente, o amor tem se esfriado na humanidade. Desde que entrou o pecado, com Adão e Eva, ali no jardim do Éden, tem o amor se esfriado. Adão e Eva têm dois filhos, falando desses dois filhos, tem ali filhos, e falando especificamente de dois, que foi Abel e Caim. E Caim matou seu próprio irmão. Caim matou o Abel. Desde que o pecado entrou na humanidade, vem consigo a perversidade, vem consigo a crueldade. E se vocês bem atentarem hoje para o mundo a cada dia vem crescendo a violência, vem crescendo a crueldade, vem crescendo o mal, a perversidade. A cada dia vem crescendo a iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando o homem se afasta de Deus, o homem fica cruel. Não que Deus o tenha feito mal, mas por causa do pecado que entrou na humanidade, tem essas perversidades, tem esse mal. O Senhor, tudo que Ele criou foi bom. No entanto, meus amados, que vem lá de Adão e Eva, o pecado entra na humanidade. O homem se afasta de Deus. O amor se esfria, porque quando um homem se afasta de Deus, porque se afastar de Deus é se afastar do amor, porque Deus é amor. Então, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele tem maldade. A maldade, desapiedade, não tem piedade, misericórdia, tá? Misericórdia, sem misericórdia, o homem não tem misericórdia. Pecado, transgressão, iniquidade, perversidade, crueldade, antipatia, falta de empatia. Insensíveis, meus amados. O homem fica insensível. Não se coloca no lugar do próximo de dor, de sofrimento. Se vocês bem atentarem para o mundo em qual vivemos, a cada dia mais aumenta a violência, assassinos, transgressões, crueldade, transgressão, perversidade. Infelizmente, insensíveis perderam a sensibilidade, meus amados. Sem misericórdia. É a maldade a cada dia mais entrando na humanidade. A iniquidade. Quando fala de iniquidade, pecado, meus amados, a Bíblia diz assim que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Então, toda a humanidade pecou. Só que com Jesus há o perdão. Jesus naquela cruz do Calvário, Isaías, o capítulo 53, o verso 4 diz assim, meus amados:
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O Senhor levando sobre si. Verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o Senhor Jesus levou sobre si todas, aqui ele falou, mas ele levou sobre si, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, meus queridos, em Jesus há o perdão, em Jesus há misericórdia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando se fala em iniquidade, é a pessoa viver no pecado. A pessoa não querer Deus, não querer ter uma mudança de vida. É quando o homem não quer uma mudança de vida, ele vive na iniquidade. A Bíblia fala assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é que o homem não fale, não erre. Mesmo o cristão regenerado, ele pode falhar, ele pode errar. Há uma diferença daquele que tem prazer no pecado, na prática do pecado, viver no pecado, na maldade, da crueldade, na transgressão, não quer saber de Deus, se afasta de Deus. E aqueles que vivem na prática do pecado. Falhar, o ser humano ele falha. Com Jesus há o perdão. Jesus, ali naquela cruz do Calvário, ele foi moído para dar perdão. E o Senhor tem perdão para o homem, para a humanidade. Só que a humanidade não quer Deus, infelizmente. Claro que eu não estou generalizando, meus amados. 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim: meus filhinhos, o João ele era muito amável, o apóstolo João. Você pode dar aqui, quando ele fala muito sobre o amor. João era amável. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Então, para que não pequeis. Mas, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Quem é? Jesus. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aquele que nos justificou. Aquele que nos gerou de novo, uma nova vida. Uma nova vida. Com o Senhor Jesus nós temos uma nova vida. Que é o caminho, a verdade e a vida. Infelizmente o homem, a humanidade tem tomado o mau caminho. Mas com Jesus há o perdão, a misericórdia. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Porque desde Adão e Eva entrou o pecado. Todos pecaram. E destituíram isso na glória de Deus. Então o Senhor se entrega naquela cruz do Calvário para regenerar a humanidade. E Jesus quer regenerar, porque ele fez a humanidade boa. Tudo que Deus criou foi bom. O pecado que entrou. Tá, meus amados? Então, se alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus. Aquele que nos justifica. Tá, meus queridos? Mas, como se o apóstolo João diz assim: filhinhos, não pequeis. Não é para pecar, não é para errar. No entanto, o ser humano está sujeito a errar. O ser humano tem que, a cada dia mais, se aproximar de Deus. Quanto mais se aproxima de Deus, menos se erra, menos peca. Deus cuida, Deus guarda de pecado, de errar. Tem mais amor pelo próximo. Quanto mais perto de Deus, que Deus é amor, você também vai amar. Você vai ter também misericórdia.
Então, com Jesus há o perdão. E Jesus morreu naquela cruz para resgatar o homem do pecado, da iniquidade, da crueldade, da maldade, da violência e fazer dele uma nova criatura. Deus te abençoe.